Olá e bem-vindos. Sabe, quando a gente pensa em tecnologia para a terceira idade, a primeira imagem que vem na cabeça é, sei lá, quase sempre a mesma. Um celular com botões gigantes. Exato. Ícones enormes, tudo super simplificado. Mas e se a melhor abordagem não fosse simplificar a interface, mas tipo, simplesmente eliminar a interface? Uhum. E se a tecnologia pudesse ficar tão invisível que a única coisa que sobrasse fosse a nossa voz? É uma mudança de paradigma total, né? Em vez de você pedir para uma pessoa de 80 anos aprender a lógica de um smartphone, o smartphone é que tem que aprender a lógica de uma conversa humana. A tecnologia se curva ao usuário. Exatamente, e não o contrário. E é essa filosofia que a gente vai investigar hoje. Recebemos um material bem fascinante sobre um ecossistema chamado Eva, que é um assistente pessoal para idosos. Certo. E as fontes, elas detalham a arquitetura por trás dele, sabe? As funcionalidades, a inteligência, e a promessa é ousada: transformar um simples comando de voz em ações complexas no mundo real. E o nosso desafio aqui é justamente esse: ir além da mágica. Como um pedido tipo, Eva, me leva para consulta. Ou sei lá, toca aquela música do Roberto Carlos que eu adoro. Aham. Como que isso se transforma nos bastidores, num carro sendo chamado e numa playlist específica tocando sem que a pessoa precise tocar num único ícone? Acho que a ideia é desmontar essa engenharia da simplicidade. Perfeito. E para organizar essa nossa análise, eu pensei num caminho lógico. A gente pode começar pelo cérebro do sistema, que fica lá na nuvem, o tal do EvaMind. Ok, faz sentido. Depois, a gente desce para o lado de cá, para o celular na mão da pessoa, para entender como a voz é captada com tanta clareza pelo Eva Mobile. A ponte, né? Isso. Daí, a gente mergulha numa parte crucial, que é a camada de segurança que as fontes chamam de anjo da guarda. Essencial. E, por fim, a gente chega na inteligência artificial que tenta dar um toque de empatia para tudo isso. Que tal? É o caminho perfeito. Da nuvem para a palma da mão, sempre com o foco em como cada peça dessa engrenagem, que é super complexa, trabalha para criar uma experiência que parece não ter tecnologia nenhuma. Ótimo. Então vamos começar por esse cérebro. EvaMind. O que me chamou a atenção de cara foi a analogia de um super app invisível. É uma boa analogia. Eu fico pensando na minha rotina. Para pedir comida, eu abro um aplicativo. Para falar com a família, abro outro. Para ouvir música, um terceiro. É uma dança de ícones e senhas. Uhum. A ideia de unificar tudo isso com um único comando de voz soa quase como ficção científica. Como é que isso funciona nos bastidores sem virar um caos? Então, essa é a beleza da arquitetura. O EvaMind funciona como um grande maestro de uma orquestra que o público não vê. Ele é um hub central de integrações que opera, assim, totalmente no back-end. O usuário nem sabe que ele existe. Nunca interage com ele, mas é ele quem coordena tudo. Quando alguém diz, Eva, quero ir ao médico, o sistema não está só entendendo as palavras. Naquele instante, ele está se comunicando via API com o serviço da Uber, por exemplo, para solicitar a corrida, buscar uma estimativa de preço, de tempo. Então ele é basicamente um tradutor universal. Ele pega o português falado e traduz para a língua das máquinas, a língua das APIs, e depois traz a resposta de volta em português. Perfeito. É isso. E se aplica a tudo. Tipo a música? Sim. O comando Toque Roberto Carlos não abre um player de música qualquer. O sistema estabelece uma conexão direta com o Spotify, busca o artista e inicia a música. E com outras coisas também, imagino. Agenda. Também. Se a pessoa diz, lembre-me do meu remédio às 8, ele se conecta ao Google Calendar e cria o evento. Ele também tem integrações com o WhatsApp para enviar mensagens de voz para a família sem precisar abrir o app e com o Google Maps para navegação. Entendi. Cada integração é uma ponte que o sistema constrói. Exato, para que o usuário não precise se preocupar em atravessar. E as fontes mencionam que tudo isso é construído em Go, né? Que é uma linguagem conhecida pela eficiência. Faz todo sentido. Ele precisa gerenciar todas essas conversas ao mesmo tempo sem engasgar. No fundo, a filosofia aqui é esconder a bagunça do mundo digital. Para quem usa, só existe a voz. O resto todo
É abstraído. E essa abstração é o verdadeiro luxo. Não se trata de criar ícones maiores, mas de remover a necessidade dos ícones. A carga cognitiva de ter que aprender, lembrar e navegar por vários apps é transferida do ser humano para o sistema. A tecnologia faz o trabalho pesado. Exato. Ok, o cérebro na nuvem é poderoso, está conectado a tudo. Mas isso me leva a uma questão bem prática. Lixo entra, lixo sai, como dizem. Aham. Se a voz da pessoa, talvez num ambiente com a TV ligada, chegar suja ou picotada nesse cérebro, toda essa inteligência não serve para nada. Como eles garantem a qualidade dessa captura de áudio? É aí que entra o tal do EVA Mobile, certo? Precisamente. Se a ponte entre o celular e a nuvem for frágil, o castelo desmorona. O aplicativo EVA Mobile, que é desenvolvido em Flutter, foi pensado exatamente para ser mais do que um microfone. Ele é uma mini estação de tratamento de áudio que roda em tempo real. As fontes usam uns termos bem técnicos aqui, tipo Audio Worklet e WebView. Vamos tentar traduzir isso para o mundo real. O que eles fazem na prática? Imagina que em vez de gravar um áudio longo e mandar o arquivo de uma vez, o que seria lento, o aplicativo processa o som no exato momento em que ele é capturado. A tecnologia Audio Worklet permite que ele faça isso em segundo plano, sem travar o app. Entendi. O áudio entra, passa por um filtro que remove ruídos de fundo, a TV, o trânsito lá fora, e é imediatamente fatiado em pacotinhos de dados bem pequenos, bem eficientes, no formato chamado PCM16. Ah, então antes mesmo de sair do celular, o áudio já está limpo e empacotado para a viagem. É tipo preparar bagagem de mão antes de ir para o aeroporto. Perfeita analogia. E o transporte dessa bagagem também é especial. Em vez daquele método tradicional, onde o app pergunta algo para o servidor, espera a resposta e depois pergunta de novo. Que é lento. Exato. Eles usam WebSockets. Certo. WebSocket. Para ficar claro, a diferença aqui é como mandar uma carta versus fazer uma chamada de vídeo. Basicamente isso. Com a carta você envia, espera dias, recebe outra de volta. Com o WebSocket, a linha está sempre aberta. Exatamente essa ideia. É uma conexão persistente. Um canal sempre aberto entre o celular e o servidor. E aqueles pacotinhos de áudio viajam por esse canal continuamente. E o resultado prático disso? O resultado direto disso, para quem está usando, é uma latência que as fontes chamam de subsegundo. O tempo entre falar e ser respondido é quase imperceptível. A interação flui como uma conversa de verdade, sabe? Sem aquele atraso esquisito que a gente vê em ligações ruins. E a gente sabe que conexão de internet no celular não é lá muito estável, né? O que acontece se o 4G oscilar por um segundo? O sistema foi pensado para essa realidade. Existe um mecanismo que eles chamam de reconexão inteligente. Se a conexão cai, o aplicativo tenta restabelecê-la de forma automática e silenciosa, sem interromper a chamada. Ah, então o usuário nem percebe. Na maioria das vezes, não. Ele nem nota a falha. É uma camada de resiliência, de robustez, que é essencial para um serviço que se propõe a ser de cuidado. E essa palavra, cuidado, é fundamental, não é? Porque até agora a gente falou muito de conveniência. Pedir um carro, ouvir música. Uhum. Mas a essência do EVA parece ser segurança. Como o sistema lida com uma emergência de verdade? Se a pessoa cair ou passar mal? É aí que entra a terceira camada, o sistema anjo da guarda. E ele é todo construído sobre o princípio da redundância. A filosofia é que um pedido de ajuda jamais pode ser perdido. Ok. Para garantir isso, eles criaram a cadeia de escalonamento de alertas que usa múltiplos canais. Como essa cadeia funciona? Se o sistema detecta algo, ou se a própria pessoa pede ajuda, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o menos invasivo. Uma notificação push no aplicativo do familiar ou cuidador. É rápido, direto, mas claro, uma notificação pode se perder no meio de tantas outras. Com certeza. Mas essa cadeia de alertas, por mais robusta que pareça, me levanta uma dúvida sobre o risco de fadiga de alarme. Uma preocupação super válida. Se o sistema envia notificações, SMS, e-mail, não existe o perigo de o familiar começar a ignorar esses alertas se houver muitos falsos positivos. Esse é um dos maiores desafios em sistemas de monitoramento.
Por isso, a calibração da IA para detectar anomalias reais e não só um espirro mais alto é tão crucial. O objetivo não é bombardear a família. Certo. Por isso, a cadeia progressiva. Se a notificação push não for vista ou respondida em um certo tempo, o sistema escala. Passo 2. Um SMS. A taxa de abertura de SMS é muito maior e não depende de internet no celular do familiar. Entendi. E se mesmo o SMS for ignorado? A cadeia continua. O passo 3 é um e-mail. E não é só um alerta, é um e-mail mais detalhado com o relatório da situação para dar mais contexto. E tem o último recurso, né? Tem. Em casos críticos, onde nenhum dos canais anteriores funcionou, o sistema faz o que tem de mais direito. Ele realiza uma chamada telefônica automática, robótica, para o contato de emergência, lendo a mensagem de alerta. A chance de todos esses canais falharem é mínima. E para construir a confiança da família, as fontes destacam a transparência. Sim, o sistema gera logs de auditoria de absolutamente tudo. Fica registrado quando uma interação começou, quando terminou, a duração, se houve falha de conexão. A família pode verificar que o sistema está de fato funcionando e vigilante. Ok, então temos um sistema de alertas que é praticamente a prova de falhas. Mas tudo isso é reativo, certo? Responde a um problema. E a parte proativa? Como o sistema vai além de só obedecer comandos e começa a de fato, entender a pessoa do outro lado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é onde entra a camada final. A inteligência artificial generativa. Nesse caso, o Gemini do Google. Certo. E o diferencial não é só usar uma IA, mas como ela é usada. Muitos assistentes dão respostas prontas. O Eva, segundo o material, usa uma técnica chamada RAG. RAG. Retrieval Augmented Generation. Nome complicado. Vamos traduzir isso. Vamos. Pensa assim, antes de responder qualquer pergunta, a IA faz uma consulta a uma base de dados privada e específica daquele usuário. Ah, Essa base pode ter informações como: tem diabetes tipo 2, prefere música clássica, tem dificuldade de locomoção, o nome do neto é João. A geração da resposta é então aumentada, ou seja, enriquecida por esse contexto. então a IA não responde apenas ao que foi perguntado. Mas a quem perguntou? As fontes dão um exemplo ótimo sobre isso. Se o usuário pergunta, posso comer manga? Um assistente comum vai dar a informação nutricional da manga. E só. Exatamente. O Eva, usando o RAG, primeiro consulta a ficha daquela pessoa. Se ele encontra a informação diabetes, a resposta muda completamente. Ele poderia dizer algo como: manga é uma delícia, mas é rica em açúcar. É melhor comer só um pedaço pequeno ou talvez uma outra fruta com menos açúcar hoje. É incrível pensar nisso. É a diferença entre perguntar a um motor de busca e perguntar a alguém que te conhece. Uhum. O Google te diz o que é açúcar. Um amigo que sabe que você é diabético te diz, cuidado com isso. É exatamente essa distinção. Transforma a interação de algo puramente transacional para algo que se aproxima do relacional, do cuidado. É uma empatia artificial, se quiser. Eu gostei do termo. Mas é uma empatia baseada em dados concretos da vida da pessoa, o que a torna genuinamente útil e segura. A tecnologia não apenas entende a pergunta, ela começa a entender a pessoa por trás da pergunta. Bom, acho que conseguimos conectar as pontas. A gente tem um cérebro na nuvem, em Go, garantindo a performance. Temos um canal de comunicação via WebSockets, garantindo fluidez. E no topo, uma inteligência do Gemini com o RAG, trazendo personalização. Uhum. Frase que as fontes usam para resumir tudo isso é perfeita. Complexidade no back-end para entregar simplicidade na vida. Uma frase que realmente encapsula a filosofia. Todo esforço tecnológico é invisível e é feito justamente para que o usuário final não precise fazer esforço nenhum. E isso vai totalmente na contramão de muita tecnologia hoje, que parece transferir a complexidade para nós, nos forçando a aprender a usar 10 aplicativos diferentes para resolver uma coisa só. Totalmente. Aqui, a tecnologia volta a servir, a fazer o trabalho pesado. E ao analisar todo esse ecossistema, essa engenharia da invisibilidade, uma reflexão final me parece inevitável.
Qual seria? Vimos como a tecnologia pode ser escondida para servir a um propósito muito humano, como o cuidado com idosos. Isso levanta uma questão interessante. Se a complexidade tecnológica pode ser tão bem camuflada para simplificar uma área tão delicada da vida, qual seria o próximo grande desafio cotidiano que poderia ser transformado por essa mesma filosofia de interface zero? Onde mais a melhor solução seria simplesmente conversar?